peço a todos vocês de uma forma muito calorosa, uma salva de palmas muito calorosa para todos esses escritores que vieram de algum lugar do Brasil que estão aqui. Elinalva Alves de Oliveira é mestre em Educação Especial, formação de professores pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em jornalismo, graduada em História pela Universidade Estadual do Ceará, coordenadora de Associação de Cedros do Estado do Ceará, natural de Teresina, Piauí, radicada em Fortaleza, correspondente de diversas academias nacionais e internacionais, membro acadêmico honorário da Academia de Letras e Artes Lusófonas, pertence à ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, presidente da Academia Feminina de Letras do Ceará, efetiva da Academia Fortalecense de Letras, integra a diretoria da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, primeira vice-presidente da AGEB, coordenadora do Ceará, membro honorário da AGEB Rio de Janeiro, associada e efetiva do Pen Clube do Brasil, detentora de prêmios literários, agraciada com os troféus Cecília Meirelles, Murelli Notável, categoria especial, e Carlos Drummond de Andrade, comenda Excelência Cultural e Menção Honrosa, coautora em diversas antologias e coletâneas, autora de livros O Corajoso Menino Torna-se Príncipe na Cidade Luiz. Aconteceu em Paris a educação da criança com deficiência visual, todos com formatos acessíveis a pessoas com deficiência visual. Com a palavra, a palestrante, nossa querida Elinalva Oliveira. Muito boa tarde, muito obrigada ao Marcos em especial, aos curadores aqui do terceiro encontro de escritores em Pernambuco. Também já é a terceira vez que eu participo e é com muita honra que hoje estou aqui desse lado, né? Gosto sempre de estar do lado de lá, mas hoje me convidaram para esse lado e eu vim aqui de Fortaleza, Ceará, para falar de José de Alencar. Até rimou, né? Então, desde já eu agradeço a todos vocês e quero vir aqui para contribuir. E quero também aprender com vocês. Então, eu quero falar para vocês de José de Alencar, o escritor que começou um processo de identidade brasileira. Então vamos lá. Todo mundo conhece José de Alencar na escola, eu tenho certeza disso, né? Porque José de Alencar escreveu muitos livros, e dentre eles o Iracema, né? Que é o mais conhecido. Então ele era ele foi protagonista do romantismo no Brasil, e é um processo que veio da Europa nos séculos 18 e 19. E no Brasil ele começou com José de Alencar, porque o José de Alencar tinha aquela intenção do nacionalismo, de querer uma coisa do Brasil, e não mais aquele olhar de gente lá da Europa, né? Aqueles modos, aquela maneira, aqueles mitos que vinham de lá. Ele queria sim aqui no Brasil. Então José de Alencar, na cidade de Fortaleza, onde ele nasceu, ele começou esse processo de identidade nacional e ele quis principalmente valorizar a figura do índio, né? A figura indígena, porque, como todo mundo sabe, quem foram os nossos primeiros habitantes foram os índios. Então, sendo os índios, lógico que a homenagem e também os créditos seriam para os índios. Então, nas fases do romantismo, o José de Alencar escreveu em todas essas fases, né? Na nacionalista, com o índio, né? No romantismo, na segunda fase, também com os seus romances urbanos, e depois com os seus romances sociais, né? Olhando para os dramas sociais. Foi nesse período do romantismo que nós vamos encontrar na literatura
formado em Direito e depois interessado pela literatura, deu esse diferencial para nós brasileiros, de que o Brasil pudesse ter a sua identidade e não mais aquele copiado da Europa. Porque o pessoal, a gente tem a mania de sempre copiar as coisas que vêm de fora, né? Então, ao comentar sobre essas ideias, esse cearense, ele é neto de Bárbara de Alencar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas já é tempo de ouvir, né? De ouvir falar de Bárbara de Alencar, que era avó dele. Bárbara de Alencar participou de um movimento revolucionário, também de ideal libertário, né? E o pai, no início, o pai de José de Alencar, que era padre, que saiu do seminário para casar-se e constituir família, também participou. Então, pai e mãe foram presos, né, por o regime imperial, e depois aparece José de Alencar também com esses ideais de libertação dos mitos copiados, né? Então, eu acho que vocês lembram que Bárbara de Alencar é parte da Revolução de 1817, que é a Revolução Pernambucana, né? Nos livros de história aí tem que ter esse dado, né? E todo aluno tem que saber. Então, por isso, ela teve hoje, nos dias de hoje, Bárbara de Alencar tem reconhecimento nacional nos livros da história do Brasil, na independência, lutando pela independência do Brasil, né? Bárbara de Alencar. Então, entre os anos de 1837 e 1838, ele faz um passeio pelo interior do Ceará, José de Alencar, juntamente com a família, e daí ele passa a gostar do que viu, da floresta, passa a gostar do pessoal que morava nessas regiões, e aí ele se interessa pelas coisas do Brasil, né? Ele passa a gostar das coisas do Brasil. Embora, tempos depois, ele passe a residir no Rio de Janeiro. Porque naquela época o Rio de Janeiro era o centro de tudo, né? Ele estudou, formou-se em Direito, como eu já falei, formou-se em Jornalismo, e aí ele começa a escrever sobre a vida sertaneja e a natureza, exatamente influenciada pelas visitas que ele fez ao interior, né? Com apenas 11 anos de idade, ele já lia fluentemente para as pessoas que chegavam em casa. Isso naquela época, de 1800, era um fenômeno, né? Porque a educação não chegava para todos. E sempre a educação chegava para os que tinham mais condições, né? As famílias que não tinham condições, as pessoas continuavam, principalmente as mulheres, né? Mulher estudava naquele tempo, né? Não podia ir para a escola, não tinha essa liberdade de aprender. Então, depois ele se muda para São Paulo, é quando ele conclui a faculdade de Direito e começou a escrever para os jornais. Correio Mais Mercantil, Jornal do Comércio, foi redator-chefe, e aí ele escreve seu primeiro romance. Seu primeiro romance tem o nome de 5 minutos, né? 5 minutos, e eu convido vocês a lerem esse romance. Não é muito extenso, em 5 minutos ele conta uma história e muito bem contada, né? E aí passa a ser comentado o seu romance, e logo em seguida ele vai escrever o Guarani. O Guarani, ele trata da questão do índio, né? Do índio, enquanto ele fazia aquela apologia ao índio como personalidade nacional. Depois do Guarani, ele conheceu Castro Alves. Quem não sabe quem é Castro Alves, né? Então, o poeta libertador dos escravos, né, que lutou pela libertação para Castro Alves, e ele apresenta Castro Alves aos cariocas. Em seguida, ele escreve uma trilogia, Iracema, que é o livro que eu me empenhei mais em saber e trazer aqui para vocês, porque Iracema, além de ser
Não é que seja uma verdade, mas é uma lenda. Mas uma lenda que muita gente pensa que aconteceu. E Fortaleza guarda muito bem, respeita muito esse romance, inclusive Iracema. Tem na cidade espalhada 5 vultos, né, da Iracema. E Iracema para nós é uma representatividade da mulher, não da mulher de hoje, mas da mulher daquele tempo, né? Uma pessoa que foi acolhedora. E Iracema encontra com o Guerreiro Branco. O Guerreiro Branco era o português que chega e eles se conhecem, e aí passam a conviver. E nesse passar, nesse viver, ela tem um filho, né, que é o Moacir. E esse filho é que diz ser o primeiro brasileiro mestiço, né, que é o primeiro filho da terra, mestiço, onde a junção de índio com o português nasce no Moacir, que para ela era o filho do sofrimento. Vão ler o livro que vocês vão saber por que é o filho do sofrimento, né? E aí, nesse livro, ele mostra a sua robustez de individualidade, o seu modo de escrever. José de Alencar passa a escrever de uma forma que ainda ninguém escrevia. E aí, por isso, o destaque dele como escritor, né? Crítico literário, foi homem público. Ele chegou a ser ministro da Justiça. E quando foi ministro da Justiça, ele não era a favor da libertação dos escravos. Mas, entretanto, ele lá, de tanto mexerem com ele, e Castro Alves também não deixar por trás nesse assunto, que vem sempre batendo na mesma tecla, ele proibiu a venda de escravos em Valongo, no Rio de Janeiro, que era uma região perto do Porto Antigo, e que lá faziam os leilões dos escravos. E daí em diante, ele, após essa lei, já deixam de vender escravos como mercadoria, né? Como mercadoria. Então, mesmo que o movimento de vanguardismo chega da escola aqui de Recife, né? Da Academia Francesa do Ceará, o José de Alencar não mudou o seu estilo. Ele sempre permaneceu, ele foi fiel aos seus ideais e ao seu estilo de escrever, né? Mas o José de Alencar, ora ele estava em desacordo, ora ele estava em acordo, principalmente com a ideologia política. Né? E assim ele fazia o que ele escrevia, ele se voltou para abrir caminho para o futuro. E futuro? Futuro de um Brasil onde não era mais voltado para as condições sociais vindas de outros lugares, mas sim de um lugar nacionalista. Então, a briga maior de José de Alencar com os demais é que nós tivéssemos o nosso retrato e o cenário fosse nosso, né? Então ele tem uma voz original, uma voz retumbante, e foi um desbravador. Desbravador por isso, porque ele teve a coragem de dizer não às coisas de fora. Ele teve coragem de ser ele, né? Ele e não ser levado pelo conhecimento dos demais, tá? Então, naquela época, a doença que matava mais a maioria das pessoas era a tuberculose. E como cometido dessa tuberculose, desde os 18 anos, ele tentou muito ter saúde, mas infelizmente não teve. E foi até fora do Brasil, atrás de tratamento, mas não conseguiu. Mesmo doente, ele foi um bom produtor literário e fez muito pelo Brasil, né? Brigar também brigou muito. Ele era chegado a uma querela. Então, como ele estava cometido de tuberculose, ele só viveu até os 48 anos, né? E era um homem romântico, apesar de tudo isso, ele era romântico, também considerado fora de órbita, né? Geralmente os românticos são sonhadores, né? E vivem no mundo da lua, talvez,
A gente nunca foi na Lua, só alguns que foram, né? Mas a gente diz que o poeta é um sonhador, então a gente vive sempre no mundo da Lua, né? Mas mesmo assim ele sofreu do mal, da solidão, principalmente solidão moral. E se considerava que já era um velho precoce, mesmo aos 48 anos. Né? Legislador do campo literário, ele teve peças teatrais, ele teve destaque no cinema nacional, tá? E ele foi desenvolvendo esse pensamento dele, porque ele perseguia sempre o foco de querer uma língua brasileira, tá? A língua brasileira, que era o que ia formar essa individualidade literária. Após isso, o seu povo, a sua terra, as suas obras, ele mencionou lendas, mitos, tradições, festas religiosas, usos e costumes que ele observou quando andou no Brasil, né? Então ele traçou o retrato do Brasil, facilitou a nacionalização da literatura e também consolidou o romance brasileiro. Então nós respeitamos José de Alencar por seu lugar ocupado naquela época, né? Hoje em dia temos uma outra linha, tem uma outra forma, mas o homem daquela época é um homem que deve até o dia de hoje ser respeitado por o que deixou, por o que fez, né? O seu papel. Em 1866, Machado de Assis, sabem quem é Machado de Assis, né? Aquele homem que idealizou a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis fez um elogio fervoroso a esse romance, José de Alencar. Isso trouxe uma satisfação imensa ao autor de Iracema. Mas infelizmente vencido pela doença, em 12 de dezembro de 1877, ele perde a vida para a tuberculose, o que era muito comum naquela época, né? Ele tinha apenas 48 anos. 20 anos depois, na Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis dispõe uma cadeira com o nome para homenagear José de Alencar. Então, José de Alencar, ele produziu bastante. Então, nos 5 minutos, 5 minutos é uma história que se dá no cenário do Rio de Janeiro, onde ele se dirige para uma prima, né? Falando para uma prima, contando um caso pessoal. O que, na verdade, não era um caso dele, era uma imaginação que ele retratou, né? Escreveu também A Viuvinha. A Viuvinha é um romance urbano, também ambientado no Rio de Janeiro, e que tem como protagonista um jovem que antes era de família abastada, mas ao ficar órfão, gastou toda a fortuna. E aí, para sair-se bem, idealizou-se, imaginou o que fazer, e a solução que ele encontrou foi fazer o seu suicídio. Só que esse suicídio não passou de inverdades, né? Ele fez fugir para um outro lugar. E quando viu que já podia retornar, a viúva, muito crente que ele era, que ele tinha falecido, e ele encontra de volta a viúva, e a viúva perdoa, e aí passaram a ser felizes para sempre, né? O romance Iracema é uma obra literária que ele escreveu em 1865, e ele conta a representação da união de fatos históricos e também a ficção, né? Onde uma mulher indígena, que é Iracema, tem esse filho Moacir, que, como eu falei para vocês, fruto desse amor entre colonizador e colonizado, e ele passa a ser um exemplo de primeiro brasileiro mestiço na cidade de Fortaleza, no Ceará. Então, para nós, cearenses, o povo do Ceará, é muito importante se continuar a se olhar para a obra de José de Alencar, porque meio do cenário
bibliotecário que ele idealizou, ele destacou, ele deu muito valor ao que é nosso, como eu já enfatizei aqui várias vezes. Então, essa é a história de José de Alencar. Nós temos muitas coisas para dizer de José de Alencar, porque a obra dele é farta, né? Mas a gente fica por aqui e eu gostaria, inclusive, de deixar esse livro para a diretora, para que ela possa sortear. Ficando por aqui e agradeço a vocês, os bons ouvintes que foram, não é? Todos muito bons ouvintes, e agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui comigo. Obrigada.